Fala galera, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. No Esporte Cultura de hoje, o Remo segue a preparação para o jogo decisivo contra a Chapecoense. Os jogadores encaram como uma final de campeonato. Se nós ganharmos aos nossos adversários diretos, estamos mais perto do acesso. No Paysandu começaram as dispensas. 6 jogadores devem sair antes mesmo do término da Série B. E tem paraense fazendo sucesso no freestyle. Você já ouviu falar nesse esporte? Ele se prepara para o Mundial de Futsal Experience. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma participação. Lembrando que ela é muito importante, tá? Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão, que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp para bater esse papo aqui com a gente, beleza? Todos estão convocados para participar do programa. Hoje a escalação do programa com Marquinho Belém. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde, Matheus. Forte abraço para você, ao Felipe e aos nossos fãs aí do Esporte Cultura. E ao Felipe Ribeiro, que estava ontem conosco na redação e hoje está aqui dentro do estúdio. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde para quem está em casa também nos assistindo. Vamos para cima. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Remo, que se prepara para um confronto decisivo contra a Chapecoense neste domingo no Bainão, que estará lotado. Veja os detalhes na reportagem do Felipe Ribeiro. O Remo se prepara para o confronto direto contra a Chapecoense neste domingo no Bainão lotado. Como todos querem, duas grandes equipas que estão a lutar pelo acesso, estádio cheio, em nossa casa. Com os ingressos esgotados em 2 horas, o Remo terá apoio total do Fenômeno Azul. Pouco mais de 14 mil pessoas estarão presentes no Bainão para apoiar o time neste confronto decisivo. Afinal, quem vencer assumirá a vice-liderança de forma isolada, abrindo 3 pontos sobre o rival e sem poder ser alcançado por Goiás, Novo Horizontino e Criciúma, times que vêm logo atrás e ainda brigam pelo G4. Uma situação muito importante em que nós podemos dar um passo gigantesco. Se nós ganharmos aos nossos adversários diretos, estamos mais perto do acesso e contra a Chapecoense vai ser um jogo muito difícil, em que nós temos que ganhar. A equipe segue trabalhando para manter o 100% de aproveitamento desde a chegada de Guto Ferreira. O treinador venceu as 6 partidas que disputou e empolgou a torcida, e se mantiver esse aproveitamento, o Leão é um dos fortes candidatos ao título. O grupo todo tem os pés bem assentos no chão. Claro que temos noção do que se passa à volta, mas o mais importante é o acesso. Esse é o principal objetivo, esse é o objetivo que queremos mais, que trabalhamos todos os dias, e no final do campeonato, se for possível o título, claro que vem bem-vindo, é sempre um título. Remo que vai ter a primeira das 4 finais agora nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Já venceu o primeiro confronto direto contra o Cuiabá, já afastou o Cuiabá da briga e agora enfrenta a Chapecoense no Bainão, Marquinho. 2 times que vivem, desses times que estão brigando para subir, são os times que vivem as melhores fases em relação aos resultados recentes. Exatamente, né? A Chapecoense, em termos de aproveitamento dessas equipes que estão no G4, só vem atrás do Clube do Remo, né? Então a única derrota da Chapecoense foi no clássico contra o Avaí, de lá para cá, né? Vem atropelando, como vem também o Clube do Remo. Vai ser um grande jogo, uma decisão. O Remo sabe que vai pegar uma equipe muito difícil, que para mim, né, é uma equipe muito compactada, muito organizada, né, igual o Clube do Remo. Então vai ser muito importante o apoio da torcida e essa pegada, né? Esse modelo de jogo, esse perfil, essa postura que o time vem tendo, jogando principalmente em casa, de ser essa equipe agressiva, tanto com a bola como sem a bola, Matheus. O que dá para esperar desse Remo contra a Chape, Felipe? Cara, eu espero o Remo para cima. O Remo vai jogar para frente, tem aí a volta do Nico, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. E eu acredito que o Remo em casa vai fazer valer o fator casa, a torcida do Remo vai fazer a diferença, vai estar lotado, o Remo vai para cima, o Guto Ferreira conseguiu achar uma escalação que o Remo consegue evoluir, né, durante a partida. É um time que ataca bem e consegue ter uma boa compactação na defesa, e eu espero que o Remo faça uma grande partida assim. E o atacante Nico Ferreira não deve ser um problema para o técnico Guto Ferreira montar o Remo, que vai encarar a Chapecoense no próximo domingo. Ele foi liberado pelo departamento médico e voltou aos treinos ontem no estádio Bamparabainão. O Nico era um dos jogadores que saiu do jogo contra o Cuiabá na última semana com problemas musculares. Ele teve dores na panturrilha e passou o final de semana e a segunda-feira em tratamento intensivo no NASP. Ele que fez o segundo gol do Remo, que vocês estão acompanhando aí na tela.
na partida contra a Chapecoense. E ele havia feito também um gol pela camisa do Remo na jogo contra o CRB, na primeira vitória do Remo sob o comando do Guto Ferreira. O Nico, que assim como outros jogadores contratados pelo Remo, a gente vai até abordar sobre isso no programa, foi um atleta que aos poucos foi ganhando mais minutagem, foi pegando mais confiança e merecendo essa posição de titular no time, Marquinhos. Exatamente, foi um jogador que veio evoluindo gradativamente, né, até pela questão, né, de ser de um outro país, então tem toda essa questão da adaptação, o clima, né, o esquema do treinador, enfim. Mas é um jogador que realmente ele ajuda muito na parte física, na parte tática, técnica, né? Um jogador que sem a bola consegue o drible, quebrar a linha de marcação para tentar o chute, para tentar o cruzamento, e sem a bola, né, ele tem essa obediência. Ele é um atacante de beirada que incomoda bastante o lateral. Não só atacando, mas também sem a bola defendendo, né? Sabendo dessa obrigação dele, que é marcar o lateral direito pelo lado que ele joga. Então, um jogador que realmente evoluiu muito com a chegada do Guto e a confiança está lá em cima, né? A gente percebe aí nas jogadas individuais, nos chutes, entendeu? Coisa que não aconteceu logo na chegada dele aqui, Matheus. Então, realmente vem fazendo aí uma grande campanha com a equipe. E, Matheus, tu falou em confiança e tu citou agora esse chute dele aí, a gente observa que como faz a diferença o Guto, né? O Guto chega, dá confiança para os jogadores e aí o Remo começa a embalar. Hoje está 6 jogos invicto, 6 vitórias. E a importância da confiança é importante, como eu falei com o Marquinhos aqui no off, que nesse segundo chute dele aí, se é um time que está numa má fase, sem confiança, ele não vai chutar nunca essa bola. Ele vai cortar para o meio, vai chegar ali, vai achar um passe, vai tentar dar um passe. Mas como o Guto trouxe, né, essa confiança toda para o Remo, para os jogadores, ele conseguiu acertar esse chutaço aí. Ó. Felipe, ele dá liberdade, mas com responsabilidade. Então, Exatamente. Ele dá liberdade para você usar, entendeu, as suas características de jogar da forma que você se sente bem, no espaço e no lugar que você se sente bem. Então, isso, querendo ou não, ajuda muito individualmente o atleta, esse lado emocional, para ganhar essa confiança também. E até a reta final do mês de setembro, muitos dos contratados pelo executivo de futebol Marcos Braz não apareciam no time do Remo ideal, titular pelo até um técnico Antônio Oliveira. E a chegada do Guto Ferreira mudou o status de alguns desses jogadores na campanha de recuperação da equipe na Série B do Brasileiro. São 16 contratados no total. A gente vai acompanhar a lista agora aí na tela desses jogadores que foram contratados na gestão do Marcos Braz e que hoje fazem parte do elenco azulino. Laterais, Nathan Santos, lateral direito, que foi titular durante boa parte da Série B, mas não atua mais, até pediu para sair. E o Jorge na lateral esquerda, que tem sido titular nas últimas partidas no lugar do Sávio. Zagueiros, Kaique, que inclusive dos zagueiros contratados foi o que mais jogou, inclusive como titular. O Cauã, que não estreou, e o Tassano, que era titular até se lesionar. Volantes, Nathan Camargo, Cantilho e o Freitas. Nathan Camargo era o titular até se lesionar e dar lugar ao Pedro Castro. O Cantilho também começou a ter uma sequência no time titular, mas se lesionou e não voltou mais para a equipe titular. E o Freitas. Meio-campistas, o Iago, que não estreou, Nathan Pescador e o Taxides. Nathan Pescador e o Taxides, titulares da equipe azulina. Grego, inclusive, pode ser um dos desfalques do Remo nessa partida contra a Chapecoense, fez um dos gols contra o Cuiabá. Atacantes, Diego Hernandes, Nicolás Ferreira, Eduardo Melo, João Pedro e o Marrone. Diego Hernandes e Nicolás Ferreira, jogadores estrangeiros, uruguaios, que hoje faz parte do time titular. O Eduardo Melo, que teve algumas oportunidades, se lesionou e não voltou mais a figurar no elenco azulino. João Pedro, titular, fez o primeiro gol dele com a camisa do Remo nessa partida contra o Cuiabá. E o Marrone, que foi muitas vezes titular, hoje já não é mais. De qualquer forma, esses foram os jogadores contratados na era Marcos Braz. Marquinho, como dá para avaliar o saldo dessas contratações? Na minha opinião, muito positivo, né? Muito positivo o saldo, até porque a maioria dos jogadores tiveram oportunidade, alguns perderam espaço por questão de lesão, como é a situação do Cantilho, outros nem tanto, que é a questão do Marrone, né? Que foi um jogador aí que com o Antônio Oliveira não conseguia ter um entendimento ali aonde ele jogava, onde ele se sentia bem. Era um jogador meio que perdido ali na equipe, mas
todos ali tiveram uma oportunidade. Então, houve uma competitividade interna. E isso é muito importante para justamente você fazer um elenco muito forte, né? Para justamente quando você precisar trocar por algum motivo, ou por uma queda física ou clínica, você ter jogadores para substituir a altura, né? E é o que vem acontecendo. Muitos jogadores aí que chegaram também melhoraram a questão física, a questão de adaptação, como foi o Nico que a gente citou aqui, o próprio Taxide, que é outro, o Diego Hernandes também, que apesar de estar no Brasil, mas é uma outra pegada, né? Você jogar aqui no Norte, jogar uma Série B. Enfim, eu acho que o saldo é muito positivo e o elenco está dando a resposta na classificação, na competição, principalmente depois da chegada do Guto. Quais são os destaques desses contratados, Felipe? Cara, para mim, o principal destaque, sem dúvidas, é o Diego Hernandes. Chegou, gol, assistência, gol no Clássico, depois fez outro gol contra o Operário em casa e várias assistências. É um cara que articula muito bem o setor ofensivo do Remo. É um cara que cria, que dá passe, é aquele cara que pega a bola com o volante, leva a bola para o ataque, consegue achar o Pedro Rocha, consegue achar pela esquerda o Nico. E outro destaque para mim também, que vai fazer muita falta se não jogar nessa partida contra a Chapecoense, é o Pana. O grego é dúvida, né? Porque saiu com dores na panturrilha na última partida. E ali no setor ofensivo, assim, é um cara de ligação muito importante também. É um cara que tem um passe muito bom, é um cara que tem uma bela visão e é muito importante também. Agora a gente fala sobre o Águia, porque a equipe marabaense anunciou o volante Thiago Bagage, de 31 anos, para a temporada 2026. O Thiago Bagage vestiu a camisa da Tuna Luso brasileira nas 2 últimas temporadas. Neste ano foram 29 jogos, 3 gols marcados e 1 assistência. Na carreira, jogou também no Tocantinópolis, Cabense e Mamoré. É um volante de confiança do técnico Júlio César Nunes e um jogador que desde quando chegou ao futebol paraense teve momentos que chamou muito a atenção dos torcedores, principalmente no Campeonato Paraense, por 2 características. Primeiro, a precisão nas bolas paradas, em cobranças diretas, faltas laterais, escanteios e nos chutes de média e longa distância. Com a bola rolando, né? Então, um jogador que pode ser muito útil para o Águia na temporada que vem. Muito repertório, né? Um jogador que, além da marcação, da noção de marcação, é esse elemento surpresa, entendeu? De pisar na área, de chutar a média e a longa distância, muito forte na bola parada. Eu, particularmente, Matheus, até pensei que o Thiago Bagage, ele ia pintar ali, principalmente no Paysandu, que era uma equipe que vinha precisando de meio-campista, de jogador, então foram buscar tantos meio-campistas, né? E o Thiago Bagage já aqui, já adaptado, já conhece o futebol paraense, já enfrentou o Paysandu pelo campeonato regional, sabe como é que é a cobrança, a pressão, então era um jogador que, na minha opinião, até merecia, né? Mas enfim, é um homem de confiança do Júlio César, que assumiu o Águia de Marabá, então pesou muito essa questão por já ter trabalhado com ele, então isso na hora de decidir, mesmo que pinte uma outra equipe, às vezes a gente vai pelo treinador. Foi assim comigo com o Givanildo, de ter trabalhado com ele em 3 equipes, abrindo mão de ir para uma equipe, porque ele assumiu um time e aí veio a convocação e não tem como você negar, né? Então, boa sorte ao Thiago Bagage, que ele possa realmente continuar brilhando como ele já vem brilhando no futebol paraense e ninguém consegue enxergar esse brilho, esse talento todo dele. O Águia que continua com essa pegada de contratações, de pescar jogadores que se destacaram no campeonato regional por outras equipes. O Axel, por exemplo, que jogou durante muitas temporadas no Águia, havia se destacado antes no Bragantino. O próprio Bruno Nimão, que renovou o contrato recentemente, também havia se destacado no Bragantino e agora o Águia traz o Thiago Bagagem para a equipe em 2026. É o Águia se reforçando, né? Traz um jogador experiente, um jogador bom, já conhece o futebol paraense. E o Águia tem que se reforçar porque ano que vem tem Parazão, tem Série D, tem Copa do Brasil, tem um calendário cheio aí. E é isso, aí um jogador importante vai dar mais corpo, dar mais gordura ao elenco do Águia para disputar todos esses campeonatos. E o Águia está devendo uma temporada boa, né? Deve, a temporada deve. esse ano não foi boa, então aumenta a responsabilidade para que essa temporada possa ser bem melhor. Por isso que está vindo aí muitos jogadores que já estão mais adaptados, até porque o Campeonato Paraense é curto, né? Então é importante você ter aí números de jogadores acima que já tem essa adaptação para justamente você já começar na frente. E além de curto, é um campeonato pesado, né? Os gramados não são 100%, é gramado pesado e isso puxa ainda mais do lado físico do jogador. E aumenta a importância de jogadores que têm essa característica da bola parada, por exemplo. E a Associação Paraense para o Desenvolvimento do Esporte, a APAD, segue com a preparação para a disputa da Superliga B de Vôlei 2025-26. Sob o comando do técnico Mingau, a APAD é a única representante da região norte na competição nacional de vôlei.
A campanha histórica da última temporada, quando avançou até a segunda fase da conquista, ou melhor, a segunda fase do campeonato e conquistou a 6ª colocação entre as 14 equipes, foi o melhor resultado do voleibol paraense na história da Superliga. Os jogos da PAD vão ocorrer no ginásio do SESI Belém e também na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. A estreia será no dia 29 de novembro contra o América de Natal, aqui em Belém, no ginásio do SESI. Boa sorte para a PAD. E você sabia que há um paraense fazendo sucesso no freestyle? Aquele esporte que os jogadores fazem umas manobras e uns dribles diferentes com a bola é Maurício Silva, de 31 anos, natural de Santa Isabel. Ele é atleta da modalidade há 10 anos. E o Maurício é o único atleta de freestyle do Pará atualmente. Ele se prepara para o Mundial de Futsal Experience, competição nacional que vai ser disputada entre os dias 15 e 20 de dezembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Bora conhecê-lo. Esse ano eu tive o prazer de conquistar o primeiro lugar do 5º Torneio Brasil de Futebol Freestyle, que foi em Lavras também, na cidade de Minas Gerais. Eu fui o único paraense a estar presente nessa competição e alcançar o título de top 1 desse campeonato. Atualmente, o campeonato mais próximo que tem é o maior campeonato do Brasil, que é o campeonato organizado pela Mundo do Futsal Experience, que vai acontecer em Foz do Iguaçu no dia 15 de dezembro, onde houve uma seletiva online e eu fui o único paraense a estar entre os 4 selecionados para participar desse campeonato, que será o maior campeonato do país. Assim como qualquer outro atleta de qualquer modalidade, o que é essencial é os patrocinadores para que possa arcar ali com as viagens, com a alimentação e tudo mais. O Mundo do Futsal Experience, que é o organizador do evento, do maior evento do país de futebol freestyle, vai arcar ali com a estadia, com a alimentação, porém a questão da passagem será por minha conta. Eu não tenho nenhum patrocinador fixo, porém estou à disposição e deixo aí o meu recado. Quem quiser patrocinar, dá uma força aí para que eu possa aí representar o nosso estado do Pará. Quem sabe trazer esse título para o nosso estado e trazer esse orgulho para o nosso estado do Pará. Boa sorte para o Maurício. Muito prazer em conhecê-lo, inclusive, aqui no Esporte Cultura. Marquinhos Belém, te arriscas a dar um... Eu pensei que a bola já ia estar aqui. Não é não? Tô pensando que a bola ia estar aqui pra gente, entendeu? brinca, né? Semana que vem a gente providencia, Não, então. aí já perdeu a graça. Já perdeu, só pô, se tiver a semana que matéria. vem. Se tiver a próxima matéria com o Maurício, A aí gente chama tudo ele aqui bem. para vocês baterem, fazer esse desafio aqui no Esporte Cultura. Cara, então. mas eu vi você falar em off, eu também gosto muito de ver, né, esse tipo de competição, de campeonato, né? Realmente são mágicos, entendeu? O que fazem com a bola. E a gente fica aqui na torcida. Assim, o Maurício disse que ele mesmo vai bancar a passagem. Poxa, tem a CEL aí, né? Tem o nosso secretário, o Cássio Andrade. Eu tenho certeza que, né, se alguém aí puder fazer o contato, fazer essa ponte, né, aí, tenho certeza. A CEL vem ajudando muitos atletas amadores e eu tenho certeza que não seria diferente com o Maurício, que é o nosso representante aqui, tem tudo para conseguir esse título. O incentivo é importantíssimo, né? Uma modalidade assim nova, a gente não sabe muito bem ainda sobre, né? A gente conhece no cenário mundial e nacional assim, nomes como Raquel Freestyle, Diego Freestyle. É muito bom ter o Maurício, que é um candidato paraense, um cara aqui da nossa região, e é muito importante sim ter o apoio da CEL, ter o apoio do Estado para essas grandes modalidades. Sucesso, Maurício. Vamos de interação aqui no Esporte Cultura. Ótima tarde, galera do Esporte Cultura. Vamos para cima da Chape com Deus e a Nazinha, mais 3 pontos. Vamos numa Série A, o Marcos lá da Cidade Nova. Muito obrigado pela participação, Marcos. Tamo junto. Boa tarde, equipe da Cultura. Cássio da Cremação. Nessa reta final de campeonato da Série B, o que deu de errado no Paysandu e o que está dando certo no Remo? Boa pergunta, hein? Rende o programa todo, mas dá para dizer uns tópicos assim? Não, o que deu errado no Paysandu foi praticamente tudo, né? Desde o início, né? O início é o que? É um planejamento, né? Então foi um planejamento, na minha opinião, muito equivocado, que acabou acontecendo o que aconteceu. Já diferente do Remo, né? Que o Remo teve um bom planejamento e tudo, executivos que realmente têm um conhecimento de mercado muito grande e teve um poder financeiro que o Paysandu também não teve. Porque para a Série B o investimento ele é altíssimo, ele é muito pesado. E o Paysandu acabou antecipando todas as cotas para justamente salvar o time no ano passado, e aí acabou faltando para esse ano, né? Então o Remo, pelo menos nisso aí, o Remo entrou muito mais organizado, até financeiramente, por isso que a gente está vendo a diferença dentro da competição, na minha opinião. Final de primeiro tempo no Esporte Cultura, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Paysandu e as primeiras listas de dispensas do Clube Bicolor nessa reta final de Série B. Voltamos já.
Estamos de volta com o Esporte Cultura. Lembrando que você pode participar do programa por meio do nosso número de WhatsApp, está aparecendo aí na tela. O QR Code aí, você pega a câmera do seu celular, aponta no QR Code que você vai diretamente para o nosso WhatsApp, beleza? E a péssima campanha do Paysandu na Série B tem trazido resultados históricos, mas negativos. Bora conferir na reportagem. O Paysandu tem uma missão improvável na luta contra o rebaixamento. E mesmo se conseguir vencer todos os últimos 4 jogos da Série B, vai terminar a temporada com uma marca negativa, mais derrotas do que vitórias. São 56 jogos em 2025, com 16 vitórias, 19 empates e 21 derrotas, 17 delas na Série B. A última vez que o Paysandu havia terminado uma temporada com mais derrotas do que vitórias foi em 2007, considerado por muitos como um dos piores anos da história do clube. A gente tem que ter um planejamento, ver realmente o que a gente quer, né? Começar a trabalhar, porque senão vai acontecer dificuldades para você contratar jogadores, ver o que serve para a gente dar sequência para o trabalho. Agora, a gente precisa ontem. Se a gente ficar esperando a cada jogo, você só vai perder tempo no mercado e aí as coisas vão ficar muito mais difíceis. Caso não vença o Atlético Goianiense nesta sexta-feira, às 7 da noite, em Goiânia, o Paysandu vai amargar o 5º rebaixamento nos últimos 20 anos. 2005, 2006, 2007 foram as temporadas que o Paysandu terminou o ano com mais derrotas do que vitórias. E isso se repete agora em 2025, Marquinho. Responde mais ou menos o que a gente havia falado no final do primeiro bloco sobre o planejamento, mas de qualquer forma são números que chamam muita atenção e que demonstram o quanto o ano de 2025 do Paysandu foi complicado. Foi muito complicado, né? Acho que esses números poderiam ter sido melhores, porque teve algumas partidas que o Paysandu acabou, entregando, né? Principalmente nos minutos finais, nos acréscimos. Muitas derrotas o Paysandu teve, quando não, pegava um gol logo no início da partida. Então teve alguns jogos ali que daria para o Paysandu, né, ter um pouco mais de foco, um pouco mais de concentração, para justamente, né, conseguir melhorar esses números e não estar na situação que está, né? Então isso tudo acabou pesando, né? A limitação técnica, né, a limitação emocional dos jogadores, entendeu? Que não eram jogadores preparados, na minha opinião, para essa competição de Série B, né? Série B é outro nível, entendeu? Os jogadores com um lado cognitivo muito apurado, né? Então, isso tudo acabou pesando e fez com que o Paysandu não tivesse, né, um time bem potente, bem competitivo para melhorar esses números aí que, com certeza, deixa muito triste a sua torcida. E além do lado cognitivo, tem também o lado técnico, né? A gente viu o elenco do Paysandu com muitas limitações técnicas ao longo da temporada. O Paysandu conseguia começar a partida bem, abria o placar, fazia 1-0, mas a equipe ia decaindo ao longo da partida, né? E às vezes os técnicos que vieram não deram certo, muitas das vezes porque eles olhavam para o banco e não tinham alternativa. Tentava buscar, tentava fazer alguma coisa, mas as limitações técnicas estavam... Foi o que fez a diferença nessa temporada do Paysandu. E além do mais também, Matheus, Marquinhos, eu acho que o lado político, o lado interno do Paysandu reflete dentro de campo. Eu acho que toda essa confusão política dentro do Paysandu reflete nas 4 linhas. Inclusive o Márcio Fernandes falou sobre isso na coletiva. E só uma curiosidade a respeito do ano de 2007, que foi mencionado na reportagem, o Paysandu é vice-campeão paraense e na Série C era no formato diferente naquela temporada. Dos 64 times que disputaram a competição, o Paysandu terminou na posição de número 62. O Paysandu não venceu nenhum jogo naquela temporada na Série C. Foram 6 jogos com 1 empate e 5 derrotas. Naquele campeonato, o Paysandu só fez uma campanha pior do que o Asa de Arapiraca e o Esportivo Guará, que era um time do Distrito Federal. E curiosamente, naquela Série C, eu estava vendo aqui, os times que subiram foram Bragantino, que hoje é o Red Bull Bragantino lá de São Paulo, Bahia, que disputava aquela Série C, Vila Nova e ABC, os times que subiram naquela temporada em 2007. E o Paysandu já começa a se planejar para a próxima temporada e iniciou um processo de desligamento de alguns jogadores. Bora conferir alguns nomes que devem deixar o papão antes mesmo do término da Série B do Campeonato Brasileiro. Thiago Heleno, zagueiro, Ronaldo Henrique, volante, Denner, meio-campista, Novilho, zagueiro, Quintana, zagueiro e o Rossi, atacante, jogadores que devem deixar o Paysandu até a reta final da Série B. Marquinho, acho que o jogador de futebol passa por uma situação complicada também nessa fase do campeonato e de times que brigam para não cair, como é o caso do Paysandu. Porque muitos falam assim, olha,
se não tiver mais com vontade, se não tiver mais com disposição, pede para sair. Mas quando alguns jogadores têm essa disposição, muitos torcedores falam, olha, os ratos são os primeiros a sair quando o navio está afundando, né? Então, de qualquer forma, os jogadores que estão próximos de sair do Paysandu, e quais deles dá para dizer que deram algum tipo de retorno técnico para o time na temporada, Marquinhos? Olha, bem pouco, né? Bem pouco. Rossi, que era a grande expectativa, não conseguiu corresponder, né? Teve alguns problemas clínicos também, claro, né? Tem a questão também que é um jogador que depende também do entorno, Sim. né? Eu acho que o futebol ele é coletivo. A gente sabe que ele é um jogador diferente, né? Pensava diferente, mas a gente não viu os companheiros ali pensando igual, se movimentando igual, para ele de repente aparecer um pouco mais e ajudar um pouco mais, né? Mas acho que foi uma decepção, querendo ou não, o Rossi, né? E tem a questão do Thiago Heleno também, que muitos questionaram por que não dava entrevista e tudo, o time nessa situação, só o Maurício Antônio que dava entrevista, ou então alguns jogadores remanescentes e tal, do Paysandu. Então, infelizmente, são jogadores aí que deixaram muito a desejar, né? Até pelo currículo que tem, né? Pela rodagem que tem, assim, pela experiência, né? Com certeza a torcida, né? Esperava muito mais desses dois jogadores. Dos outros ali, né? Não, nem tanto. O Quintana já era um jogador que já vinha há muito tempo. O Novilho, que na minha opinião vai ser dispensado, mas assim, já pensando por uma Série C, eu acho que era um jogador, na minha opinião, que poderia permanecer para jogar essa Série C do ano que vem. Além desses nomes que estão destacados na tela, o Maurício Antônio e o Thalisson também são jogadores que podem sair do Paysandu antes mesmo do fim da Série B. Desses jogadores que provavelmente vão sair, Felipe, e que muito provavelmente também não vão jogar contra o Atlético na sexta-feira, quais deles podem causar um impacto negativo, assim, por exemplo, para a partida de sexta? Cara, impacto negativo, com todo respeito a todos os jogadores, na minha opinião, nenhum. Assim, é uma opinião própria minha, tá? Eu acredito que, beleza, o Thiago Heleno com o Rossi foram grandes contratações do Paysandu, mas o Paysandu não pode depender de dois caras com a idade que eles têm. A gente conhece o histórico de lesão do Rossi, sabe a idade que ele tem, e a mesma coisa do Thiago Heleno. Não desrespeitando, são grandes atletas, grandes jogadores, mas, por exemplo, para um time como o Paysandu, que tem dois caras com uma idade avançada e com limitações físicas, não ter um elenco que dê suporte para esses caras é pedir para ser rebaixado como está sendo rebaixado na temporada. E a derrota na última rodada para o Avaí confirmou a pior pontuação do Paysandu na Série B na era dos pontos corridos, com a possibilidade de chegar no máximo a 39 pontos caso vença todos os últimos 4 jogos na competição. O time bicolor vai ficar abaixo da campanha de 2013, quando o clube foi rebaixado com 40 pontos na 18ª colocação. A gente acompanha aí na tela as pontuações que o Paysandu conseguiu na era dos pontos corridos na Série B. Em 2006, o Paysandu foi rebaixado em 17º lugar com 44 pontos. Em 2013, em 18º lugar com 40 pontos. Em 2015, o Paysandu foi em 7º lugar com 60 pontos, a melhor campanha do time paraense na era dos pontos corridos, inclusive em campeonatos brasileiros. O Remo pode superar essa pontuação agora. Em 2016, 14º colocado com 49 pontos. Em 2007, 11º colocado com 48 pontos. Em 2018, foi rebaixado em 17º com 43 pontos. E no ano passado, o Paysandu somou 50 pontos e terminou na 13ª posição do campeonato, Marquinhos. Pois é, né? Chama atenção 2018, né? Porque foi o Atlético Goianiense dando aquela goleada dentro da Curuzu, o Paysandu sai na frente com o gol do Mike. Sim. Né? Mas aí pega uma virada de 5-2 e o Atlético Goianiense é o próximo adversário do Paysandu, né? Então, de repente, o Atlético Goianiense mais uma vez pode ser o time que vai decretar mesmo o Paysandu rebaixado na Série C. Outros números que demonstram o quanto foi ruim essa campanha do Paysandu na Série B, Felipe. Campanha péssima, Matheus. O Paysandu não conseguiu fazer 30 pontos ainda. Restam 4 jogos para o fim da Série B. O Paysandu não conseguiu fazer 30. Tá vendo? É complicado, cara. É complicado. Difícil até de comentar porque é lamentável, né? A campanha que o Remo fez no segundo turno, o Remo somou no segundo turno quase a mesma pontuação do Paysandu no campeonato todo. O Remo termina o primeiro turno com 30 pontos. E o Remo só nesse segundo turno já tem 27 pontos. É aquilo, Matheus, é planejamento, é investimento. O Remo teve um bom planejamento, soube investir, trouxe um elenco bom, trouxe peças, criou um elenco onde hoje o Remo tem praticamente 2 times, pô. O Remo tem um time titular e tem um time reserva que consegue jogar. Quando o Paysandu no campeonato não todo não consegue montar um time. Não consegue. Na verdade não consegue. Eu acho que do Paysandu o único saldo positivo na temporada foi o Garcês.
foi o único cara que chegou e tentou fazer alguma coisa, né? Foi o único cara Dentro que... de campo e fora de campo, a minha torcida, como sempre. Mesmo Não, com sem tudo dúvida, isso aí, sem dúvida. A torcida do Paysandu é a quarta, Sem né, dúvida. na Quarta competição. maior média de É a público. quarta a média de público do Campeonato Brasileiro. Olha só, uma equipe que já vem aí há várias rodadas na zona de rebaixamento. Exatamente. E a torcida comparecendo O lotando Paysandu já estava na zona, já estava na lanterna e a torcida não abandonou, foi até o último momento. E o Atlético Mineiro está na final da Copa Sul-Americana. Coloca aí na tela para em semifinal de Libertadores, hein? Jogo de volta, o Flamengo enfrenta o Racing lá na Argentina e Rubro Negro tem a vantagem de ter vencido a primeira partida por 1-0. E a seleção brasileira de futebol feminino venceu a Itália por 1-0, um amistoso disputado no estádio Ennio Tardim, lá em Parma, na Itália. A Luane fez o único gol da seleção brasileira, que venceu mais um dos amistosos, lembrando que a seleção já havia vencido no final de semana a Inglaterra lá em Londres. Como falei anteriormente, é a segunda vitória seguida da seleção contra europeias. No último sábado, o Brasil venceu a Inglaterra por 2-1. Apito final no Esporte Cultura. Marquinho, obrigado pela participação no programa. Obrigado, Valeu, Felipe. Mateus. A todos que Obrigado, acompanharam Mateus. até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.